Ganhar muito mais do que você deveria em um dia só é tão ruim quanto você perder mais do que você deveria. Quando você perde muito mais do que deveria em um dia, ativa um gatilho ali de que você tem que recuperar aquele valor. E quando você ganha mais do que você deveria, ativa um gatilho de que você tem que ganhar aquele valor todo dia. Ou que você agora domina o mercado ou é o rei dele. E se antes você tinha uma meta de lucro de R$ 120, agora a sua meta é 1.200. Então você tem que tratar um dia de ganho exorbitante do mesmo jeito que você trata um dia de prejuízo, que é como encerrar as operações por um dia ou ficar fora do mercado um pouco para poder voltar a sua margem normal de contratos. Às vezes você estava com a mão muito pesada, por isso que você ganha um pouco mais. Ou o mercado realmente andou mais do que deveria na sua operação, só que aquela realidade que você teve não é a realidade que você vai ter daqui para os próximos dias. Você não está acostumado a ganhar esse tipo de valor, não está acostumado a operar com a mão que você estava operando. Então, se sua expectativa ela for a mesma do dia que você teve, você vai acabar indo com a mão um pouco mais pesada. E quando você perder, você não vai aceitar, vai ativar todos os gatilhos de fazer muitas operações, de perder mais do que deveria, porque você tem praticamente ali a obrigação de fazer aquele dinheiro de novo. Só que você nesse momento tem que parar e voltar com mais calma, encerrar as operações e não operar no próximo dia, porque às vezes pode acontecer de no próximo dia você fazer mais ainda. E é aí que tá a armadilha pior, porque aí que confirma que realmente você pode operar com aquele valor, só que vai ter um dia só. É só um dia, cara. É só um dia que você vai fazer uma operação, não vai dar certo. Vai fazer outra, não vai dar certo. Aí você, eita, eu vou fazer só mais uma. Aí acabou pra você, já era. Eu vou mostrar aqui um print do meu diário de trade, e esse foi quando eu estava basicamente começando a operar. Eu não sei se vocês lembram, mas foi um dia que o dólar chegou a 6 e pouco, o Ibovespa despencou, eu estava comprado na mínima do dólar e vendido na máxima do índice. Naquele dia, com um contrato em cada um, eu fiz mais de R$ 1.000. Para mim, aquele lucro era surreal, eu não estava acostumado a ganhar aquele dinheiro. No dia seguinte, eu entrei acreditando que eu poderia fazer aquele valor todo dia, que o mercado ia andar daquele jeito todo dia, e eu tive a expectativa quebrada. O mercado me engoliu e mostrou quem é que manda se você não seguir seu gerenciamento. E aí no dia seguinte eu consegui devolver não, consegui perder mesmo, porque você não devolve um dinheiro que você teve, você perde ele. O dinheiro era seu, você foi lá e perdeu. O dinheiro não é mais seu, é do mercado agora. Então fui lá no próximo dia, achando que eu poderia fazer aquele dinheiro todo dia, e se eu não me engano eu perdi mais e mais um pouco. Mais do que eu tinha ganhado e mais um pouco ainda. Isso aí porque eu fiz muitas operações. Você não precisa fazer muitas para ganhar dinheiro, você faz uma operação só. Esse dia foi bem difícil para mim. Eu tomei um baque mesmo. No mercado você tem que aceitar o seu erro, anotar e melhorar no próximo dia. Você vai tentar no próximo dia, não vai conseguir, vai tentar mudar no próximo dia, não vai conseguir. Então é uma persistência que você tem que ter de saber que você tem que consertar o seu erro. Eu nunca coloquei culpa no mercado, eu sempre soube que eu que fiz muitas operações, eu que tive muita ganância e não soube parar. Então, desde então, eu sempre venho tentando consertar esse erro aqui. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. E depois de acontecer isso mais uma vez, você vai aprender que você tem que tratar o dia de lucro exorbitante do mesmo jeito que você trata o dia de prejuízo. Eu estou numa meta de operar por um mês com um contrato só no Bitcoin. E ontem, por ter chegado numa região ali que estava mostrando interesse de compra, eu tive um pouco de ganância e acabei adicionando mais posições. É claro que a favor da minha análise, o mercado não estava caindo, eu não estava fazendo médio contra. Médio contra você, se o mercado está caindo, você vai lá e compra mais. Se ele cair, você compra mais. Se ele cai mais, você compra mais. Então eu estava fazendo um preço médio a favor da minha análise, a favor da tendência que estava ali. Então ontem, no dia 19, na quinta-feira, eu quebrei o meu gerenciamento de risco, eu operei com mais contratos do que eu deveria. E nesse dia eu acabei ganhando mais do que eu deveria também. Como isso aqui é um diário de trade meu, eu vou mostrar para vocês como é que foram as nossas operações de ontem. Por isso ele já amanheceu com gap de queda, rompendo essa região aqui, ó. Confirmou esse topo, então agora para ele sair dessa tendência de queda aqui no curto prazo, ele vai ter que romper essa região aqui, ó. Rompendo essa região, ele retoma a tendência de alta. O gráfico diário ainda está numa tendência de alta, aqui no Bitfoot, mas no mini contrato do Bitcoin, ele acaba de confirmar esse topo aqui, ó. Então a gente está na esperança de que ele consiga romper isso daqui. Se o preço vier aqui para cima, mostrar força de venda aqui nessas regiões, até aqui assim, a chance dele vir e romper
esse outro fundo aqui é muito grande, para ele retomar uma tendência de baixa, enquanto ele não mostrar força de compra, rompendo algum topo. O mercado ele pode chegar agora até aqui, ó, que ele ainda não quebra a estrutura de baixa, então ele pode vir até aqui. Então a gente vai estar no objetivo de conseguir romper essa tendência aqui de queda no curto prazo. Então a gente vai aguardar algum gatilho aqui de compra. O mercado acabou pegando a nossa ordem de compra. Ele veio muito forte, eu esperava que ele pelo menos viesse até aqui embaixo. Daí a gente abaixava o gatilho, mas ele pegou antes. Então a gente entrou na operação. A gente pode ser estopado aqui, porque no gráfico de 1 hora ainda não foi testado. Eu deixei o preço vir testar pelo menos o gráfico de 1 hora. Então eu ajustei minha posição para um pouquinho mais. Eu tinha ajustado aqui, ó, para 2.000 pontos. E aí ele veio, chegou aqui, ó, bem no... Ele só deu um toquezinho aqui, ó. Cadê? Só deu um toque nessa região aqui, ó. Ó. Só deu um toque aqui nessa região. Você imagina quanta gente não foi estopada aqui porque não colocou um risco maior. E esse risco aqui ele ainda está no meu gerenciamento de risco. Enquanto seu gerenciamento de risco permitir, não ajusta um stop também para uma perca que você não pode ter. Então eu ajustei um pouquinho mais, sabendo que ele poderia dar só um toquezinho ali e subir tudo. Então a gente moveu, tirou o nosso stop de uma região óbvia, que todo mundo tava com o stop aqui, ó. Ó, ele não veio 40, ele veio 40 centavos aqui, ó, para baixo. R$1, 40 centavos. Então quem tá com a mão pesada fica com medo e aí coloca o stop bem coladinho aqui, que nem eu coloquei, né? Mas eu vi que o mercado tava com pouca força para subir e ele precisava buscar mais liquidez. Então agora a chance dele conseguir romper esses topos aqui, e o nosso objetivo é conseguir romper esse, ó, que daí ele quebra a estrutura de queda. Ó, o mercado ele veio abaixo da liquidez do dia, de todo mundo que comprou, porque tava com força compradora, só não tava conseguindo romper esses topos aqui, ó. O mercado veio e ficou aqui praticamente quase 3 horas aqui, ó, nessa região, mostrando força compradora, capturando liquidez e cada vez subindo com força, até chegou um momento que ele não conseguiu mais fazer fundo, rompeu o topo. A cada retorno aqui a gente adicionava mais uma posição, com stop mínimo aqui embaixo, e a maioria das posições a gente agrupou elas em uma só para deixar todas juntas, né? O mercado ele subiu com uma volatilidade muito grande depois da ruptura do gráfico de 1 hora. Depois que ele rompeu essa região aqui, ó, ele subiu com uma volatilidade muito grande. Olha o tamanho desses candles aqui, ó. O mercado veio aqui, ó, veio aqui embaixo, ó, só capturou essa liquidez aqui, subiu com uma explosão gigantesca. Olha a força que o mercado tá subindo. Isso aqui é comprador na maldade mesmo, na intenção de estopar vendedor. Porque você imagina o tanto de gente que não tá vendendo aqui, ó. Olha a agressividade que o mercado sobe. Todo mundo sabe que tem stop aqui de compra de quem vendeu. Então a hora que encostar aqui, ó, se vendedor não sair da operação, e comprador vai empurrar o mercado cada vez mais, estopando o vendedor mesmo, para o mercado conseguir romper isso aqui, ó, chegar até aqui e vender tudo, é muito fácil. Tá no final do dia, pode ser que não consiga chegar lá, mas o mercado sempre consegue chegar onde ele quer. Então não adianta lutar contra o mercado, querer vender, só porque você viu uma força vendedora aqui, ó. Seu stop tá com todo mundo aqui, ó. Então quando tocar ali, vai ser tudo acionado. Quem vendeu vai ter que comprar ou vai carregar a operação até o financeiro não aguentar mais. E aí vai ser zerado pela corretora. Não sei o que acontece, mas se vendedor não sair da operação, vai sendo estopado cada vez mais. Então ele vai em busca dessas regiões, sabendo que tem muita gente comprando aqui, ó, com stop de compra. Então o mercado pode tocar aqui e vender tudo também. Ou ele pode usar essa liquidez para subir ainda mais. Esse martelinho aqui nessa região é uma armadilha, porque ó, ele fez um martelo aqui e rompeu. Fez outro martelo aqui e rompeu com esse daqui agora. Então esse daqui é só mais uma para aparecer mais vendedor aqui vendendo. E aqui em cima vai ter mais liquidez ainda, para o preço quando tocar lá, ele explodir com mais força. Porque martelo em região que não é importante, ele não representa muita coisa. Onde ele vai estar caro mesmo é aqui, ó, aqui em cima, que é o topo do dia. Então se ele formar uma vela, um martelo bem grande aqui, ó, aí sim a gente pensa em sair da operação. Por enquanto esse daqui não assusta a gente,
Ele só tocou no fundo anterior do dia, no fundo anterior rompido. Então a gente espera que ele capture essa liquidez aqui, às vezes vem até aqui embaixo também, para depois subir tudo isso aqui de novo. E essas aí foram nossas operações. O mercado, o Bitcoin no caso, ele confirmou uma tendência de queda no curto prazo. No diário, ele ainda não está em uma tendência de queda, ele precisa romper um certo fundo lá. Então, por isso que a gente operou na expectativa dele quebrar a tendência de queda do curto prazo, porque no diário ele ainda está em uma tendência de alta. Então, a força compradora pode surgir e romper os topos ainda. Aí, como eu não operei hoje, vou operar só na segunda. Eu espero que na segunda ele consiga romper o último topo confirmado, para ele poder engrenar numa tendência de alta e ficar confluente com a tendência de alta do diário. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui. Curte o vídeo se gostou.